Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Ricardo Costa da disciplina de Biologia e hoje eu trago para vocês mais uma videoaula de Ecologia e nessa videoaula nós vamos discutir processos como cadeia alimentar, teia alimentar e pirâmides alimentares. Um assunto extremamente importante e que você que não conhece, que não lembra e que talvez esqueceu, vai rever esses assuntos e vai aprender de uma vez por todas. Se você tem dúvida nesse assunto, se tem dificuldade, hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e nós iremos aprender assuntos essenciais como níveis tróficos, cadeia e teia alimentar. Assista a nossa aula, vamos lá? Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar os processos ou níveis tróficos da ecologia de uma teia ou de uma cadeia alimentar. É importante a gente entender as etapas iniciais do processo de cadeia ou teia alimentar e dos níveis tróficos. Nós sabemos que na natureza, como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Quando ele dizia isso, ele estava correspondendo a uma temática importante, onde os seres vivos eles se mantêm graças a um ciclo biológico, onde um sempre vai ser subsídio alimentar de um outro e, consequentemente, o primeiro nível trófico ou o primeiro grupo sempre será denominado plantas ou organismos que nós vamos chamar como produtores. E aí não teremos só plantas, teremos plantas e algas. Só gostaria de abrir uma ressalva. As algas não fazem parte do reino Plantae, elas fazem parte do reino Protoctista. E esse reino protista, ele vai compreender dois grupos de algas, as microalgas e as macroalgas. Se você não lembra, só vou recordar rapidinho. As microalgas são aquelas que são as responsáveis pela fotossíntese do planeta. Consequentemente, elas são representadas em três grupos especificamente. As macroalgas também são representadas em três grupos e elas estão presentes em todos os oceanos e, mais propriamente dito, próximo aos recifes de corais. Nós sabemos que algas e plantas são organismos produtores e são produtores por um motivo, como a gente consegue observar aqui agora. Elas são produtoras porque elas conseguem fazer um processo da qual vocês denominam como fotossíntese. Olha o nome. Olha, praticamente o significado da palavra foto vem de luz, vem de iluminação, síntese vem de produção. Então imagine que eu vou produzir ou realizar a produção de algo graças à luz, graças à iluminação. Iluminação natural, um fator importante advindo do Sol. E como a gente pode observar aqui, os raios ultravioletas incidem sobre as folhas das árvores, e essas folhas das árvores conseguem absorver do ecossistema grande quantidade de carbono. Carbono que é decorrente de diversos processos como respiração, decomposição, combustão de combustíveis fósseis e, consequentemente, esse carbono do CO2 é absorvido pelas plantas e as plantas usam o CO2 mais o Sol ou os raios ultravioletas para produzir uma molécula essencial. Lembra que eu falei? Fotossíntese, a utilização da luz para fazer a produção, a síntese de uma molécula essencial denominada de glicose. Nós sabemos que todos os produtores vão produzir essa glicose, da qual vai retirar a sua energia para que ela possa se manter e, consequentemente, para que ela possa encaminhar as suas estruturas, como raiz, caule, folha, flor e fruto, denominando assim as plantas. É importante lembrarmos que quando a planta produz a glicose, ela vai ter como resíduo a água e, em decorrência disso, moléculas como o oxigênio, que é liberada para o ecossistema. Mas não confunda, as plantas só fazem fotossíntese durante o dia, enquanto eu tenho a luz do sol. Em decorrência disso, ela também só produz oxigênio nesses momentos. E aí lembre-se comigo,
nas 12 horas, quando o sol se põe, as plantas precisam continuar respirando, vão respirar o oxigênio. E dessa forma, elas não conseguem mais absorver o CO2. Elas irão agora liberar esse CO2, que é o produto da síntese de moléculas essenciais, mais propriamente dito, o produto da quebra da glicose. Tudo bem? Então vamos entender. Já sabemos que o primeiro nível trófico eu vou chamar de produtores, ou seja, o organismo inicial, base, da qual eu começo ou inicio uma teia ou uma cadeia alimentar. Depois dos produtores, observem aqui que eu tenho como produtor essa plantinha que vai servir de alimento para esse grilo. Consequentemente, esse grilo vai absorver a energia que está na plantinha e esse grilo vai ser alimento para esse sapo. Esse sapo já vai representar uma outra classe de indivíduos. Pensem comigo, as plantas são os produtores. O grilo é o primeiro indivíduo que vai absorver essa energia das plantas, que nós vamos chamar de consumidores primários. O sapinho, os consumidores secundários e essa cobra que se alimenta do sapo, o consumidor terciário. Consequentemente, essa cobra vai servir de alimento para esse gavião, que por sinal, ao se alimentar da cobra, que é o consumidor terciário, vai ser chamado de consumidor quaternário. Observe comigo, eu tenho aqui a planta como produtor, eu tenho aqui o grilo como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário, consequentemente a cobra como consumidor terciário e como consumidor quaternário eu tenho o gavião, que eu também vou denominar de topo de cadeia. Observem comigo que eu tenho aqui, ao longo dessa cadeia alimentar, um organismo que vai ser alimento do outro. Em consequência disso, eu vou denominar esse processo de transferência de energia. É importante você lembrar que no processo de transferência de energia, pessoal, o indivíduo que vai apresentar maior nível de energia sempre serão os produtores. No caso, as plantas nessa cadeia. Importante lembrarmos que ao longo da cadeia, como vocês observam, os produtores vão passando as suas energias a todos os consumidores que irão herdar parte da energia adquirida ao longo dessa cadeia. Então, observe comigo, nós denominamos de produtor até o último consumidor, o gavião, o consumidor quaternário. Dentre esse processo, a energia que sai do produtor até o gavião, nós vamos chamar de energia unidirecional. O que é isso? É quando a energia ela vai apenas para uma única direção. Observem comigo que a direção vai ser do produtor para o consumidor final. Consequentemente, isso eu chamo de fluxo de energia que é unidirecional. Mas é importante sabermos que enquanto o fluxo de energia segue apenas uma única direção e não um ciclo, a matéria propriamente dita, onde eu vou obter produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, esse indivíduo, consumidor quaternário, o gavião, vai ter um momento que ele vai morrer. Ao morrer, o resto orgânico desse gavião vai ser decomposto por organismos importantes, que vocês conhecem como fungos e bactérias. Esses fungos e essas bactérias vão transformar os restos alimentares desse gavião em matéria inorgânica. Consequentemente, irão destruir a matéria orgânica, decompor a matéria orgânica e toda a molécula orgânica vai ser transformada em moléculas inorgânicas, que vão ficar no solo, moléculas inorgânicas como sais, e esses sais minerais, propriamente dito, vai ficar ali no solo e ele vai ser substrato para que novas plantas possam crescer e eu vou ter o início de mais um ciclo. Então pense comigo, em uma teia ou em uma cadeia alimentar, eu sempre vou ter o fluxo de energia que sai do produtor até o último consumidor. Porém, essa energia que é unidirecional sempre vai ter esse destino. Contudo, a matéria
ela não para, ela segue um fluxo ou segue um ciclo. Eu espero que você tenha entendido esse processo de cadeia alimentar e de fluxo de energia. Agora, nós iremos abordar uma cadeia alimentar mais complexa. Como assim, professor? Uma cadeia alimentar com mais indivíduos, ou seja, uma ou mais cadeias alimentares interagindo entre si. Essas cadeias que interagem entre si formam uma teia, onde nós vamos ter agora não mais um único indivíduo para cada grupo ou para cada nível trófico. Exemplo comigo. Aqui na cadeia observamos que produtor é um nível trófico, consumidor primário, outro nível trófico, terciário, quaternário e por diante, cada um representando o seu lugar ou o seu nível trófico. Na teia alimentar, nós teremos vários organismos que podem apresentar o mesmo nível trófico. Observe comigo nessa teia que eu tenho mais de uma planta. Na verdade, eu tenho mais de um produtor. Logo, eu digo que nesse primeiro nível trófico, que são os produtores, eu não tenho um único indivíduo. Eu terei 2 ou mais indivíduos. Isso é o que eu denomino de teia. Como consumidores primários, observem aí que eu tenho mais do que um indivíduo, na verdade mais do que 2. Esses organismos que eu denomino de consumidores primários, eles irão se alimentar diretamente desses produtores. Consequentemente, eu tenho vários consumidores secundários, vários terciários e no topo de cadeia eu finalizo com esses 2 indivíduos. É importante a gente entender que na teia alimentar eu tenho vários organismos que irão ocupar mais de um nível trófico. Tudo bem? Vamos agora amplificar o nosso conhecimento entendendo como é que funciona essa teia alimentar. Como vocês podem observar nessa teia alimentar, eu tenho praticamente aqui 3 produtores. Observem comigo que eu tenho as flores, o alface e uma árvore. Consequentemente, os produtores eu denomino de primeiro nível trófico, ou seja, é a base da teia alimentar. Observem aí também que nesse caso eu vou ter 4 consumidores primários. Quem são eles? Eu tenho aqui um inseto, consequentemente eu terei aqui um camundongo, terei um coelho e terei uma zebra. Observem comigo que esse é o segundo nível trófico que eu denomino de consumidor primário. Por favor, não confunda níveis tróficos com tipo de consumidores. Lembre-se sempre, os produtores sempre serão o primeiro nível trófico. Tudo bem? Como vocês podem observar aí, como consumidor secundário, eu vou ter mais 4 indivíduos. Olhem aí comigo. Eu vou ter um réptil. Como consumidor secundário, eu terei praticamente uma raposa, terei uma coruja e terei uma cobra. Então observem que ao longo do terceiro nível trófico, como consumidor secundário, eu tenho mais 4 indivíduos. Observem comigo que como consumidor terciário, eu terei 2 indivíduos. Praticamente 2 indivíduos que vivem ou moram em lugares diferentes e têm funções diferentes na teia alimentar. Quando eu digo que 2 indivíduos são topo de cadeia alimentar e que praticamente vivem ou têm hábitos distintos e vivem distantes, eu digo que eles têm nichos ecológicos diferentes. Observem comigo que aqui eu tenho quem? Eu tenho uma ave de rapina e, consequentemente, tenho uma onça pintada. Observem que são 2 indivíduos distantes, mas que são 2 grandes predadores da natureza. Consequentemente, observem que ao longo do processo de teia alimentar, eu tenho aí vários indivíduos que se alimentam uns dos outros, mas que em algum momento essas setas elas acabam convergindo para um mesmo indivíduo ou para vários indivíduos, como mostra essa teia alimentar. Observem bem que os produtores serão alimentos para consumidores primários, que serão alimentos para secundários e, por final, terciários. Aí a gente não consegue observar os decompositores, mas aqui embaixo observem, os decompositores
são os organismos que irão, de certa forma, decompor toda a matéria orgânica. Algumas questões colocam algumas perguntas bem pertinentes com relação aos decompositores. Por exemplo, os decompositores, eles só irão decompor os topos de cadeia ou qualquer indivíduo dessa teia ou cadeia alimentar? Observem bem que não importa qual nível trófico o indivíduo esteja, os decompositores poderão decompor qualquer matéria e, consequentemente, qualquer nível trófico. Cuidado! Decompositores podem decompor qualquer nível trófico de qualquer teia ou cadeia alimentar. Como decompositores, nós teremos sempre fungos e as bactérias, organismos importantes que irão destruir a matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica. Percebam que a energia vem sempre do primeiro nível trófico, que são os produtores, e sempre terminarão nos consumidores topo de cadeia. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido, porque agora a gente vai discutir na próxima aula uma outra temática, que vai ser o que nós denominamos de pirâmides ecológicas. Nas pirâmides ecológicas, vocês vão observar o nível de energia ou o número de indivíduos ou a biomassa de cada indivíduo sendo representado pelo que nós denominamos de gráficos. Esses gráficos são extremamente importantes e a interpretação dele cai muito nas provas de vestibulares e Enem. Se você gostou da nossa aula, compartilhe, curta a nossa página, apresente a nossa página aos seus amigos, aos seus colegas, para que eles também possam ter a oportunidade que você está tendo de aprender e de ser ajudado de forma gratuita. Eu deixo aqui um forte abraço a você, te aguardo na próxima aula falando sobre pirâmides ecológicas. Um forte abraço.